A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe poderosamente sua vida. Para a meditação, nós vamos começar aqui no livro de Salmos, onde está escrito assim: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Glória a Jesus. Seja muito bem-vindo por aqui, muito bem-vinda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você vê este vídeo é o horário que o Espírito Santo resolveu falar contigo. A palavra do Senhor vem dizer aqui no livro de Salmos para que nós venhamos a cantar ao Senhor, bendizer o seu nome e anunciar a sua salvação dia em dia. Ou seja, todos os dias, todo momento, é tempo de falar de Cristo, é tempo de falar de Deus. A Bíblia diz que ele proclamou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós devemos pregar. Muitas das vezes não apenas como às vezes as pessoas pensam, né? Eu vou pregar para que alguém se arrependa, para que haja salvação. Não, todos nós precisamos. Quantas das vezes eu estou precisando de uma palavra da parte de Deus, Deus usa um irmão, Deus usa alguém e aquela palavra chega de forma poderosa. Então eu louvo a Deus todas as vezes que a palavra do Senhor chega a mim de uma forma poderosa, porque eu sei que é Deus querendo falar comigo de alguma forma. Então, pregar a palavra de Deus, independente de qualquer situação, independente se alguém precisando de cura, de libertação, mas nós precisamos pregar porque a todo tempo nós precisamos. E o Salmo de número 96, ele vem falar, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, ou seja, todos os dias nós devemos ter um cântico novo na nossa boca para louvar e glorificar o santo nome do Senhor. E é por isso que eu estou aqui para te convidar, para que nós possamos fazer isso juntos neste exato momento, para que nós venhamos a unir a nossa fé em espírito e em verdade, que Deus ele possa falar contigo e comigo neste exato momento. Glória a Jesus. Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, glorifico ao Senhor pela sua vida aí do outro lado e glorifico a Deus porque até aqui Ele tem nos ajudado e tem nos sustentado. Vamos adorar ao Senhor Jesus? Preste atenção na letra deste louvor se não conhecer. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu tenho certeza que você também se rende a essa presença, que você também almeja, que você também espera, que você também tem buscado essa luz, a luz que é Jesus, a luz que é o Espírito Santo dele. Por isso a palavra do Senhor vem dizer: não entristeçais o Espírito Santo, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Quando nós entendemos essa palavra, nós procuramos andar em retidão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E quando é que o Senhor, glória a Jesus, se alegra conosco e nos dá força? Quando nós não entristecemos o Espírito Santo, quando nós não fazemos coisas que desagradam a Ele. Por isso que muitas das vezes o mundo não vai entender, porque nós somos alegres na presença do Senhor Jesus. Muitas das vezes o mundo entende que talvez muitas pessoas não teriam motivo para se alegrar, mas que é motivo além da presença de Deus, independente do que possa estar acontecendo.
É a presença do Senhor Jesus que traz alegria. A alegria de saber que teu nome está escrito no livro da vida. A alegria de saber que você é cuidado por um Deus que é zeloso, que não se esquece de você, que embora louvado seja Deus, o mundo tem um contexto totalmente diferente daquilo que Deus ele quer que nós venhamos a entender. O Espírito Santo ele fala de forma poderosa comigo e contigo. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a minha e para a sua meditação, para a meditação da minha e da sua alma, está lá escrito no livro de João, no capítulo de número 9, e nós vamos fazer leitura do texto que diz assim a palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Se você puder, dê glória a Deus e aleluia aí onde você estiver, porque é o céu quem vai falar contigo neste exato momento. E diz a palavra do Senhor Jesus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. E untou, glória a Jesus, com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigando? Aleluia. Uns diziam: É este, e outros: Glória a Jesus. Parece-se com ele. Sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os olhos. Ele respondeu e disse: O homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus os que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Louvado seja Deus por esta palavra. Eu creio que Deus ele já falou poderosamente na leitura desse texto, mas assim o Espírito Santo ele vai continuar ministrando na minha e na sua vida, porque ele é Deus. E se você puder, já faça a sua declaração de fé, fala a Jesus, porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E a nossa outra declaração de fé, porque ele vive, ele reina, ele vive, ele tem cuidado de nós. Aqui no texto nós vamos ver que, louvado seja Deus, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E sempre que Jesus passava em algum lugar com ele, não era apenas ele, né? Mas era ele e seus discípulos e também, louvado seja Deus, uma multidão. Mas a palavra do Senhor vem dizer que os discípulos eles fazem uma pergunta muito interessante. A palavra nos diz que os discípulos dizem assim: E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Louvado seja Deus. E o interessante é que a palavra vem narrar aqui no texto que aquele homem, ele era cego de nascença. Mas os discípulos, eles vão fazer uma pergunta um tanto contraditória. A palavra nos diz que os discípulos dizem assim: E os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, estes ou os teus pais? E aqui nós vamos entender que muitas das vezes as pessoas vão questionar coisas a respeito das nossas vidas que elas não têm nem noção do que se passa. Se nós observarmos o texto, a palavra diz que aquele homem, que o texto começa sendo narrado dizendo que aquele homem era cego de nascença. E como que os discípulos vão fazer uma pergunta a respeito de alguém que é cego de nascença, perguntando se ele pecou? Como alguém que era cego de nascença poderia ter pecado? Se a palavra vem dizer que nós somos gerados do pecado, mas criança até uma certa idade não tem pecado, né? Então nós vamos entender que muitas das vezes
existem perguntas a respeito de nós, existem indagações a respeito de quem nós somos, do que nós fizemos ou deixamos de fazer, quando na verdade não tem nenhum fundamento. Aqueles discípulos não tinham nenhum fundamento para perguntar aquilo, né? Mas a palavra do Senhor vem dizer que algo interessante ali acontece. Ele diz assim: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Mas o primeiro versículo vem dizer: e passando Jesus viu um cego de nascença. Glória a Jesus, né? Possa ser que os discípulos não soubessem, ou possa ser também que sabiam, né? O texto não fala, mas o que eu quero me ater aqui é que muitas das vezes as pessoas fazem as suas presunções ou têm os seus pensamentos de algo que muitas das vezes nem aconteceu, ou nem sabe por que está perguntando, mas muitas das vezes até quer saber. E é natural, louvado seja Deus, quando o foco está ali direcionado. Nos diz a palavra que Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. E talvez alguém esteja olhando para o seu cenário, esteja olhando para a sua condição. Talvez alguém esteja olhando para algo que nem você mesmo sabe explicar, porque a Bíblia diz que o cego nasceu cego e era cego de nascença. Louvado seja Deus, então eu entendo que aquele homem não sabia explicar porque ele era cego, nem os seus pais sabiam explicar porque era cego, mas ele era cego. Isso era uma realidade. E muitas das vezes, no meu cenário e no teu cenário, acontecem coisas que nós não sabemos explicar porque aconteceu, ou que nós não entendemos o porquê aquilo tem acontecido, mas é uma realidade. Mas a palavra do Senhor vem dizer que não era porque aquelas pessoas erraram ou porque aquelas pessoas falharam, mas a palavra de Deus vem dizer para mim e para você que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Nós devemos ter de bom ânimo. Então, aquele cego, ele era cego de nascença, ele não sabia por que ele era cego de nascença. Assim como eu e você não sabemos a respeito de muitas coisas que nos acontecem no meio do caminho ou no meio da trajetória, ou muitas das vezes até a nossa geração também não sabe por que aquilo aconteceu. Mas Deus vem dizer uma coisa para você e para mim neste exato momento. Assim como ele respondeu acerca daquele homem que era cego de nascença, ele vem responder para ti neste exato momento. É para que se manifeste, glória a Jesus, a glória de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Vamos ler o texto e diz assim: glória a Jesus. Jesus respondeu: nem ele pecou, glória a Deus, e nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele, aleluia, diz assim, as obras de Deus. Sabe qual é a forma que Deus ele tem de se manifestar na terra? É através da minha vida e através da sua. Se nada acontecer, Deus ele não se dará a conhecer. Louvado seja Deus. Sempre foi assim, desde o início, desde a criação. Deus ele criou o mundo e ele manifestou. Então, não tem como a presença de Deus, não tem como alguém ser visitado, alguém ser libertado, alguém ser salvo, se as obras do Senhor não se manifestar na minha e na sua vida. E muitas das vezes o que tem te acontecido aí no teu cenário, que você talvez não saiba explicar, que às vezes até as pessoas queiram saber por que está acontecendo determinada situação. É para que o nome do Senhor possa ser glorificado e manifestado por intermédio da sua vida. Você crê nessa palavra? Siga dando glória, siga dando aleluia. E declare: Jesus, independente do que aconteça, Pai, que a tua presença se manifeste através da minha vida. Imagine só que aquele cego, ele teve o prazer de ver Jesus fazer um milagre na vida dele e aquele milagre ser contado. Será que você entende, louvado seja Deus, que talvez você nem conte tanto, mas alguém por trás conte o teu milagre? Eu estou contando um milagre de uma pessoa que viveu há milhões de anos atrás, né? Hoje essa pessoa não está mais aqui, mas o milagre não deixou de ser milagre. Será que você entende que o teu milagre ele pode alcançar muitas vidas? Que aquilo que Deus ele faz por intermédio do que acontece contigo vai trazer salvação, vai trazer libertação, vai trazer ânimo para a vida de alguém?
né? A palavra do Senhor vem dizer que foi para que se manifestasse nele. E Deus vem dizer que é para que se manifeste em você, que é para que se manifeste em mim as obras de Deus. Que muita coisa na minha e na tua vida aconteça. Talvez coisas que você não sabe explicar, coisas que você não consegue compreender, coisas que você não consegue nem imaginar, né? O porquê que aconteceu ou o porquê que sobreveio, mas Deus vem dizer, é para que as obras do Pai sejam manifestadas na tua vida. E o texto diz assim: louvado seja Deus, que Jesus ele continua ensinando, né? Porque Jesus ele veio fazer isso, ele veio ensinar a respeito do reino do Pai, ele veio ensinar a respeito, glória a Jesus, de como é o reino de Deus, do que nós precisamos fazer para que nós possamos herdar a vida eterna. E Jesus diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha só que interessante, Jesus cura um cego, que era cego de nascença, e ele diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Ou seja, ele estava querendo dizer: convém que eu faça a obra do meu Pai enquanto é dia, enquanto todos podem ver, para que ninguém possa dizer que não me viu, para que ninguém possa dizer que não me ouviu, para que ninguém possa dizer que não viu ou que não ouviu. E Jesus ele usa uma situação ali, né, de um cego, para que as pessoas pudessem entender que, independente de não ver visivelmente, né, a importância da visão espiritual. Olha o que Jesus diz: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Olha só, Jesus estava querendo dizer que, olha o contexto da situação. Logo depois de Jesus encontrar um cego, Jesus ele vem falar a respeito de dia e de noite. De noite é escuro, né? Então Jesus ele correlaciona uma situação com a outra. E aqui vem um contexto muito interessante, porque nós precisamos ler o texto e entender as escrituras. E a palavra vem dizer que Jesus ele diz assim: convém que eu faça a obra enquanto é dia, ou seja, convém que eu faça a obra enquanto todos podem ver, né? Para que todos possam entender que é necessário, louvado seja Deus, ver. Olha só o que Jesus está querendo dizer, né? Por intermédio da vida daquele homem, por intermédio da vida daquela pessoa que não entendia, que não sabia por que tinha nascido cego. Mas dentro do contexto, Jesus vai ministrando e Jesus vai falando. E se nós prestarmos atenção, lá para frente nós vamos entender. E diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha o que Jesus diz, né? Jesus estava falando de luz mediante uma situação de alguém que vivia no escuro. Jesus estava falando de luz mediante uma pessoa que tinha nascido cego de nascença. Mas como falar de luz para alguém que não enxergava? Como falar de luz para alguém que não via? E Jesus ele falou sobre essa luz que era ele mesmo, que é ele mesmo, a luz do mundo, né? Jesus estava querendo dizer ali que a humanidade em si estava como se fosse aquele homem, né? Depois da queda, depois daquela situação toda de Adão e Eva, mas que ele veio trazer essa luz para o mundo. E diz assim: tendo dito isso, cuspiu na terra. Olha o que Jesus faz. Cuspiu na terra, glória seja dada o nome santo do Senhor, Jesus. E com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E aqui vai um outro ensinamento poderoso da parte de Deus para mim, para a sua vida. Não diz a palavra que Jesus cospe na terra, faz um lodo e passa nos olhos do cego e diz assim: vai ao tanque de Siloé. Agora, será que eu e você, no pensamento humano, imaginando como alguém que era cego, né? Foi ali cego de nascença, nunca tinha visto. Eu quero que você entre no contexto para que você imagine o que o Espírito Santo está querendo trazer de entendimento para mim e para você. Aquele homem ele era cego de nascença, então eu entendo que ele nunca tinha visto nada na terra, né? Aí Jesus diz assim: vai até o tanque de Siloé. Como que alguém que nunca viu vai até um tanque
de algo que não conhece. E eu acho interessante, porque a palavra do Senhor vem dizer que o cego, ele vai. Como ele vai, meu irmão, minha irmã, eu não sei. Eu só sei que ele vai e ele é curado. E aqui vai um grande despertamento para mim e para você. Não coloque dificuldade naquilo que o Senhor tem te entregado e te mandado fazer. Não duvide do milagre porque é difícil. Não ache que porque é improvável não vai acontecer. Tudo precisa passar por um processo. A cura desse cego passa por um processo. E muitas das vezes tem milagre na minha e na sua vida que requer um tempo para que aconteça. Que requer um processo para que Deus te trate, Deus te cure, Deus fale contigo, trabalhe em você, trabalhe nas pessoas à sua volta, ao seu redor, para que aquele milagre possa acontecer. Imagine só que, eu imagino que as pessoas devem ter pensado, como assim? Jesus passou um lodo nos olhos dele, cuspiu na terra, mandou agora ele ir no tanque de Siloé. Humanamente falando, era uma loucura. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Deus ele trabalha de forma misteriosa para confundir os sábios, né? E eu louvo a Deus porque Deus ele nos ensina que vai ter milagre que vai ser muito rápido. Nós vamos ver que tem pessoas aqui na Bíblia que pedem um milagre e Deus ele cura ali instantaneamente. Mas esse cego ele passa por um processo. Quando eu li esta palavra, quando o Espírito Santo trouxe ela, né, louvado seja Deus, o Espírito Santo disse que tem coisas que eu e você vamos precisar passar por um processo. E durante esse processo nós vamos precisar confiar, nós vamos precisar crer, que independente da situação, ainda que nós não venhamos a entender como é que vai ser, como é que eu vou fazer para chegar lá, não importa. O que importa é que você vai viver o milagre. Nos diz a palavra que aquele homem era cego de nascença. Jesus passa lodo nos olhos dele e ele tem que andar até um tanque chamado tanque de Siloé, que significa enviado. E Jesus está dizendo para mim e para você que quando ele transforma a minha vida e a sua, é para me enviar e te enviar. É para você contar o milagre, é para que você seja um enviado de Deus, não é para que você fique no mesmo lugar que você estava. É para que nós venhamos a ter ali, louvado seja Deus, um testemunho para contar, porque a palavra vem dizer que é para que as obras do Senhor venham a ser manifestadas, né? E quando as obras do Senhor é manifestada na minha, na sua vida, nós precisamos contar um testemunho. Nós precisamos ser um testemunho na terra. Esses dias o Espírito Santo me trouxe aí uma das últimas palavras falando a respeito de João Batista, que era um testemunho na terra, né? É alguém que veio para testemunhar a respeito de Jesus. E Deus, todas as vezes que Ele permite algo acontecer na minha e na tua vida, é para que se manifestem na minha vida e na sua as obras de Deus, né? E a palavra nos diz que, olha o que diz, versículo 7. E disse-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Todas as vezes que mesmo sem entender, todas as vezes que mesmo sem compreender o processo, você continua obedecendo ao Senhor, você continua na diretriz, na direção da palavra. Todas as vezes que você entende que por mais que você não entenda o porquê está acontecendo aquilo, você resolve obedecer a palavra do Senhor. Nos diz a palavra que você e eu vamos ter vitória. Aquele homem, ele era cego de nascença. Imagine a experiência, né? Imagine o milagre, imagine as pessoas à volta, imagine como aquele milagre não abençoou a vida de pessoas, né? Nos diz a palavra que os fariseus, foi um dia de sábado, milagre, e nos diz a palavra que todos ali ficavam indagando, mas é ele, parece ser ele, né? Mas uns diziam, não, não é, e ele dizia, não, sou eu sim. E uns diziam assim, não, mas era aquele que estava mendigando à beira do caminho. E todas as vezes que a obra do Senhor se manifesta na minha e na sua vida, você deixa de ser quem você era para passar a ser um milagre na boca de outras pessoas. Aquele homem vivia mendigando, o texto diz para mim e para você, mas a partir do momento que ele obedece,
que a obra do Senhor se manifesta na vida dele, ele deixa de mendigar. Olha só que palavra poderosa. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era o cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigando? Logo eu venho entender que aquele homem se levanta e deixa de mendigar. E aqui vai uma palavra de Deus poderosa para mim e para a sua vida. Deixe de mendigar, né? Quando eu li esse texto aqui agora, o Espírito Santo falou, porque muitas das vezes tem pessoas que mendigam amizade, que mendigam a presença, que mendigam louvado seja Deus, né? Atenção. E aquele homem, ele deixou de mendigar, porque ele se levantou. Né? Se levante na presença de Deus. Tudo aquilo que é de Deus traz paz. Eu não ia falar isso, irmãos, mas o Espírito Santo aqui, enquanto eu lia, ministrou no meu coração. Talvez esse texto aqui agora, em relação à palavra mendigar, não seja para todos, tá? Aprenda a pegar a sua fatia do bolo. Mas eu não poderia deixar de entregar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você é precioso, você é preciosa. Levante-se. Amém? E uns diziam, é este, e outros, parece com ele. E ele dizia, sou eu. Quando Deus faz um milagre na minha e na sua vida, quem está à volta vai até estranhar, vai até se perguntar, mas será que é ele? Será que é ela? Eu fico imaginando quando Deus mandou chamar José lá do cárcere, quando José era prisioneiro e passou a ser governador. A Bíblia diz que José ele teve que raspar a barba, José ele teve que trocar de roupa, porque ele era um prisioneiro. Eu imagino que um prisioneiro não tinha regalias, não tinha tratamento VIP, né? Mas nos diz a palavra que quando o faraó manda buscar para que ele interpretasse o sonho, a palavra diz que algo acontece. E é assim comigo e contigo. Quando Deus ele manda levantar, quando Deus ele diz vai, quando Deus ele diz levanta-te e vai ao tanque de Siloé. Lembre-se sempre que o processo ele não dura para sempre. O processo de caminhar até o tanque deve ter sido muito difícil para alguém que nunca tinha enxergado, para alguém que não sabia qual era o caminho, mas eu entendo que aquele homem tinha uma boca, eu entendo que aquele homem tinha pernas, e eu entendo que Deus ele sempre vai usar alguém para me ajudar e te ajudar. A palavra não diz como aquele homem chegou naquele tanque, mas eu e você podemos imaginar diversas oportunidades, diversas situações. Mas uma coisa é a mais importante. Qual é, Alessandra? Ele não desistiu. Ele não viu a dificuldade. Ele não olhou para o cenário, ele não pensou, mas como é que eu vou fazer para chegar no tanque? Ele não desacreditou da palavra de Jesus quando disse, vai-te agora e lava-te no tanque. Às vezes, o meu milagre, o teu milagre, passa por um processo, mas no meio do processo, algo muito simples. Jesus vai requerer de mim e de ti. E nós precisamos ter discernimento de espírito para entender aquilo que o Espírito Santo quer, né? Dentre elas, a principal chama-se obediência. Obedecer à presença de Deus e à voz de Deus. Obedeça. Aquele cego, ele era cego de nascença e ele obedeceu. E por ele ter obedecido, nos diz a palavra que se manifestou sobre ele as obras de Deus. Quando eu e você obedecemos, é isso que acontece. Né? Ainda que hajam especulações, ainda que hajam perguntas, por que disso a respeito da minha vida, por que disso a respeito da tua vida, no tempo certo, no tempo que o propósito se findar, louvado seja Deus, o próprio Jesus é quem vai responder. Nos diz a palavra que o próprio Jesus respondeu por que aquele homem era cego. Não foi porque ele pecou,
Não foi porque a mãe pecou, o pai pecou, alguém deixou de fazer isso ou aquilo, não. Era para que a glória de Deus se manifeste. E talvez você não entenda. Talvez você pense, eu estou fazendo tudo certo. Talvez você pense, eu tenho pedido a oração de Deus, mas isso aqui não deu muito certo. E Deus vem dizer para mim e para você que no tempo certo vai dar certo, mas é para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. E diz a palavra, glória a Jesus. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Né? Aí vieram outras perguntas, né? E nós vamos entender que as perguntas sempre vai existir. Mas, e diz assim, ele respondeu e disse-lhes, o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei e vi. Eu acho interessante que o contexto vem dizer para mim e para você, que ele diz o homem chamado Jesus. E é assim que você vai responder a respeito do teu milagre quando acontecer. Você vai dizer, ele, o Nazareno, chamado Jesus, aquele que vive, que reina e que vive, foi ele que fez. Aí você vai tentar explicar e eu vou tentar explicar e no fim não vai ter muita explicação. Vai ser uma coisa assim que vai ser explicado e não vai ser explicado ao mesmo tempo. Será que você está entendendo o que o Espírito Santo está querendo dizer? A palavra nos diz que o cego tentou contar para o povo o que tinha acontecido. Olha, Jesus foi um homem chamado Jesus. Ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos meus olhos, mandou eu ir no tanque, mandou eu me lavar. Eu fui, me lavei e vi. Será que aquele povo entendeu o que aconteceu? Claro que não. Como assim? Alguém faz um lodo, cospe na terra, faz um lodo, passa nos olhos do cego, manda o cego ir no tanque. O tanque lá, que ninguém sabe onde estava, de distância. Ele vai, lava e vê. Como assim? Como é que foi? Como é que aconteceu? Oh, rabacede cantarabás. Oh, meu irmão, minha irmã. Você vai tentar explicar o seu milagre e eu vou tentar explicar e não vou conseguir explicar, porque milagre não tem explicação. Ele até tentou, ele até falou, mas eu entendo que as pessoas não entenderam. Sabe por quê? Porque quem é que vai entender milagre? Só vai entender que aconteceu um milagre. Eu fico imaginando os fariseus que não criam, ouvindo tudo aquilo e dizendo que mentira é essa, que coisa absurda, como é que pode, como é que aconteceu uma coisa dessa? Eu sei de uma coisa, que o homem estava vendo. E o que Deus vem dizer para mim e para você é que se eu e você nos posicionarmos como este cego, sem duvidar, se levantar e obedecer, não olhar as dificuldades, não olhar o grau, aleluia, daquilo que está à nossa volta de empecilhos, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Eu creio que o Espírito Santo ajudou aquele homem a chegar naquele tanque. E ele chegou, e ele se lavou. Que nós venhamos a nos lavar nas águas do Espírito todos os dias, entendendo que ele pode todas as coisas, que tudo é possível ao que crê, porque se crês verás a glória de Deus. E aquele homem, ele viu. Eu acho interessante que ele não viu apenas a visão física, mas ele viu a glória de Deus. Aquele homem nunca tinha visto nada, mas a palavra nos diz que quando ele começa a ver, uma das primeiras coisas que eu entendo que ele viu, louvado seja Deus, foi as águas. E as águas simbolizam a Cristo e logo depois ele vai, louvado seja Deus, atrás de Cristo e ele vê o Cristo na terra. Será que você tem noção de como grandioso vai ser o seu milagre, aquilo que Deus tem preparado para você e para a sua vida? Eu trago essa palavra de meditação para fortalecer a sua fé, para que a sua fé ela aumente em Cristo Jesus. Assim como quando eu li esta palavra, o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração. Olha só, filha, como eu trabalho de forma poderosa. Como aquilo que é impossível, aleluia, não é porque algo está assim há muito tempo, não é porque algo está assim desde que você se entende que vai permanecer dessa forma. Ore, creia, acredita, busque no Senhor uma saída, uma solução e Ele vai te mostrar.
Não diz a palavra que aquele homem era cego e Jesus vê o cego. E Deus vem dizer que ele está te vendo. A palavra nos diz que é Jesus que vê ele. O cego não vê Jesus porque o cego era cego desde nascença. E o texto começa narrando dizendo: e Jesus viu o cego. Será que você entende que nessa condição que você está, nessa situação que você está, Jesus também está te vendo? Você não passa despercebido aos olhos do Senhor, ainda que passe nos olhos de muitos. Ainda que talvez não seja visto. Jesus, ele está te vendo. E diz a palavra: e respondeu ele, disse-lhe: o homem chamado Jesus fez o lodo. O lodo é o processo, as águas é a purificação. E todas as vezes que eu e você passamos por um processo, a presença de Deus, ele vai me purificar e te purificar. Será que você entende que esse processo, será que você entende que isso que você não entende está te purificando, está gerando em você algo novo da parte de Deus? Está gerando uma confiança, está gerando uma fé, está gerando um entendimento. E todas as vezes que eu e você passamos em processos, o Espírito Santo, ele nos purifica. O lodo significa o processo e a água significa purificação. Que você entenda que todo esse processo de dificuldade te purificou. Que você não vai sair a mesma pessoa que você era antes. Que você aprendeu, que o Espírito Santo te ensinou. Que mesmo que talvez você tenha caído pelo caminho como aquele homem, eu entendo que aquele homem, ele deve ter tropeçado, talvez ele tenha caído no meio do caminho, até chegar ao tanque, porque ele era cego. Mas a palavra vem dizer para mim e para você que ele levanta e ele vai. E no momento que ele decide ir, no momento que ele se levanta, ele passa por todo aquele processo de dores, ele passa por aquele processo, louvado seja Deus, de pensar: será que eu vou conseguir chegar ao tanque? Será que eu vou conseguir me lavar? Ele vai. E ele consegue. E você também vai conseguir. Diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você também vai conseguir. E Deus vai te purificar e você vai ver algo novo. Aquele homem nunca tinha visto e ele vê Jesus. Ai, irmãos, eu me emociono com a palavra de Deus, porque ela é linda, ela é poderosa, ela é eficaz. Ela faz o que ninguém pode fazer, ela vai na divisão de ossos, juntas e medulas. Ela discerne pensamento, esquadrinha coração. Ela vai aonde eu não posso ir. Quem sou eu? Para alcançar você, se não for a presença de Jesus. Medite nesta palavra, está lá no livro de João, no capítulo 9. Onde a palavra vem dizer que Deus, ele cura um cego de nascença e ele ensina os discípulos. Aleluia, uma lição poderosa, e deixa essa lição para mim e para você. Creia, acredite e confie. Mesmo que o processo seja difícil, mesmo que seja doloroso, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Aquele cego passou a vida toda sendo cego, mas um momento chegou a esperança. Imagine o processo que ele não passou a vida toda. Eu não sei quanto tempo tem durado o teu processo, mas eu sei que todo processo tem um fim. E Deus me dizer que esse processo que você está passando também aí está chegando ao fim. Não desista agora. Não deixe de esperar, não deixe de crer e de confiar. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra, que esta palavra tenha falado poderosamente ao teu coração e que você possa receber do alto aquilo que Ele quis falar neste exato momento. Se você sentiu a presença de Deus por intermédio deste vídeo, nos ajuda na obra missionária, compartilha para que assim possa chegar em outras pessoas. O nosso intuito aqui não é o conhecimento humano, mas é para que a palavra de Deus chegue em vidas, em almas que precisam aí de uma palavra, que precisam ser edificadas, que precisa de uma resposta divina. E você, aleluia, pode ser esse canal de bênção me ajudando.
Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra poderosa, como são todas as palavras, né, de Cristo. Louvado seja Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer pela vida, meu Pai, do meu irmão, da minha irmã do outro lado. Fortalece ele, meu Pai, fortalece ela nesta caminhada, assim como o Senhor fortaleceu, meu Deus, aquele cego durante toda a sua vida. Assim como o Senhor o fortaleceu naquela caminhada ali até o tanque de Siloé, meu Pai. Imagine que a condição de cego já era difícil, imagine com lodo nos olhos, deve ter ardido, deve ter sido um processo dolorido. Eu não sei, meu Deus, o processo que meu irmão, que minha irmã está enfrentando, mas de uma coisa eu sei que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não mudou. Oh, Espírito Santo, dê força a ele, dê força a ela para que continue, Deus, caminhando na tua presença. Para que assim como aquele cego não desistiu e caminhou até o tanque, meu Deus, ele passou por todo o processo, mas ele foi purificado, e que assim também nos purifique o Senhor com a tua presença. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos purificar, obrigada, Jesus, por cada processo que nós passamos, porque nos traz entendimento, nos aproxima de Ti, Deus. Aquele cego, meu Deus, quando ele se inclinou a obedecer, quando ele se inclinou a caminhar até o tanque de Siloé, ele obedeceu, ele não duvidou. E isso, Pai, nos aproxima de Ti. Tire do nosso coração toda a possibilidade de dúvida, toda a possibilidade de desânimo, toda a possibilidade daquilo, meu Deus, que não nos deixa, meu Pai, avançar na Tua presença, que não nos deixa avançar no Teu comando. Que nós viemos a entender o comando do Senhor, obedecer, meu Pai, e efetuar. Assim como aquele homem se levantou, Pai, nós também nos levantamos em fé e declaramos que assim como o Senhor fez na vida dele um milagre estrondoso, meu Deus, que as pessoas ficaram se perguntando como foi que aconteceu e ele tentou explicar, e por mais que ele tentasse explicar, meu Deus, por mais que humanamente ele tentasse falar, nós, meu Pai, e quem vai ouvir não vai nem saber falar e nem explicar, porque milagre assim é coisa grandiosa, é coisa poderosa, a gente só vive, a gente conta, e às vezes a gente conta sem saber como é que conta, porque é tão sobrenatural. Assim eu profetizo na vida do meu irmão e na vida da minha irmã que ouve esta palavra. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, com as medidas e as porções dos céus. Que não falte, meu Deus, a Tua presença, Pai. Que assim como o Senhor viu aquele cego, meu Pai, olha para nós como nós cremos que o Senhor está nos vendo. Nos dê, meu Pai, um dia, uma noite. Louvado seja Deus, uma tarde abençoada. E que o Senhor nos guarde na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Palavra que o Senhor trouxe para a nossa meditação. Está lá no livro de João. Louvado seja Deus. Onde Jesus, ele vem curar um cego de nascença. Mas o mais interessante aqui é o que acontece no contexto da cura, né? E Jesus nos ensina de forma poderosa e ele nos lembra. Estou te vendo, esse processo tem um tempo para terminar. E durante o tempo do processo, eu também vou te limpando. Amém? Deus te abençoe. Receba esta palavra na tábua do seu coração. Amém.